Então, aqui, né, tem um pouquinho de mim, da minha história, né, como eu falei para vocês, né, atualmente, né, eu tenho mais de 20 anos de formada, né, atualmente eu trabalho bastante com a educação pela Ebramed, também sou tutora da especialização dos mais médicos, né, pela UnaSUS, pela Unifesp, tenho mestrado em medicina de família e comunidade, né, então, eu também, desde 2014, né, eu trabalho na Prefeitura de Taboão da Serra, sou concursada como pediatra, então eu tenho uma experiência grande aí nas diferentes áreas de atuação do pediatra, né, no SUS, na iniciativa privada, né, já trabalhei no Einstein, como médica militar, então em diferentes setores, então já trabalhei em muitos, tanto com a pediatria quanto com a atenção primária. Sobre o curso, né? E aí a gente fala, vai abranger tanto na pediatria quanto na medicina de família e comunidade, né? A gente busca trazer todo um contexto prático, todo um contexto da realidade para o aluno, e já que a Ingrid já trouxe a questão das práticas, eu vou avançar para lá, que eu acho que é uma dúvida importante, né? Então, a nossa carga horária da pediatria, né, ela é de 1.740 horas, né? E aí acho que é importante deixar claro, né, que o nosso curso, ele é um curso registrado no MEC, né? Então, essa é a nossa carga horária. Então, a gente não tem como alterar a carga horária do curso, né? Então, esse curso está registrado no MEC, então existe, vocês podem ter mais horas práticas para apresentar, enquanto muitos, às vezes, já trabalham na área, mas a nossa pós-graduação ela sai com essa carga horária, com tempo mínimo de 24 meses, e ela é dividida nesses três setores, nessas três fases, né? Existe uma fase inicial, que é a fase do desenvolvimento profissional, né? Então, aí a gente fala sobre carreira médica, sobre atenção em telemedicina, sobre a parte que muitas vezes a gente não tem oportunidade de discutir na faculdade, né? Esse cunho mais prático do ser médico dentro da carreira, né? Essa parte profissional. E aí é uma área comum a todas as pós-graduações, né, da Ebramed. Depois a gente segue para a fase 2, que é o domínio e experimentação da pediatria. Então, a gente tem 740 horas assíncronas, que são conteúdos da pediatria, né? Então, a gente vai abordar as diferentes partes da... Desculpa, que está no meu... Aqui. São 980 horas só da pediatria. Então, aqui a gente vai abordar as diferentes áreas da pediatria e, na prática, vocês precisam apresentar 500 horas de prática. Como que funciona essa prática, né? Esse aqui é o detalhamento da medicina de família e comunidade. A gente tem uma parte prática, né, que vai envolver a plataforma, né? Então, existe uma parte prática relacionada às ações. A gente, dentro da prática, dentro dessas 500 horas, a gente tem 150 horas ambulatoriais de atenção primária, depois de 150 de especialidades, 60 horas de urgência e emergência, 40 horas de NEO e 40 horas de enfermaria. A parte presencial, ou seja, né, os alunos eles precisam ter uma parte prática presencial. Então, como a gente tem a possibilidade de fazer teleconsulta, né? Então, teleconsulta, ela entra na parte presencial. Nós temos estudos de caso, simulações de caso real, que isso também faz parte, né, dentro da nossa plataforma, mas dentro da pediatria, existe essa parte que envolve emergência, NEO e enfermaria, que precisa ser presencial. Então, o aluno precisa ter pelo menos 70% desta carga horária de maneira presencial. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, existem as práticas presenciais, que podem ser por conveniação com a nossa escola, né? Então, existem hospitais, existem clínicas conveniados com a nossa própria escola, e muitos municípios, às vezes, que ainda não têm conveniação, a gente tem um setor
que busca, né, fazer os convênios, então existe a possibilidade dos convênios pela escola, existe a possibilidade do aluno buscar uma prática em uma clínica ou em um hospital que não é conveniado, então ele recebe a documentação de prática, faz a sua prática e depois ele apresenta. A gente tem as práticas online por meio dos estágios de telemedicina, é possível, né, a gente fazer as práticas por meio de telemedicina. Os estudos de caso em plataforma e a simulação realística, a gente tem o aluno ele tem a possibilidade de acessar a plataforma 360, que são casos de simulação realística, e atualmente a gente tem essa novidade dentro do nosso curso, né, que é o MD Doing, que é uma possibilidade de atendimento a pacientes reais, né? Então existe o paciente ator, onde você vai fazer uma consulta simulada com o paciente ator. Então você vai fazer toda a consulta, a anamnese, né, a análise do exame que vai ser mostrado, condução de toda essa consulta. Para mim, a gente tem a parte que eu acho mais legal do curso, que é o Medclass, que é a parte em que todo mês a gente tem uma oportunidade de se encontrar, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente opta por um curso assíncrono, porque muitos de vocês provavelmente já trabalham na área, né? Mas uma vez por mês a gente tem a oportunidade de discutir um caso clínico, de discutir uma temática, então vocês podem trazer dúvidas, vocês podem trazer perguntas. Nosso Medclass foi ontem, a gente discutiu sobre hepatites virais, né? A proposta da OMS de tirar o status de problema de saúde pública das hepatites no mundo, né? Então, o papel nosso, né, enquanto pediatras ou enquanto médicos de família dentro desse processo. E muitos de vocês que já trabalham na área precisam, normalmente, trazem a comprovação de prática do trabalho aonde vocês realizam, né? E aí, como eu falei, surge essa dúvida. Muitas vezes vocês já trabalham com emergência, né? Então, eu dou plantão em emergência de pediatria, mas eu não tenho nenhuma carga horária, ou eu não tenho nenhuma experiência, nem em NEO, nem em enfermaria, nem em nenhum ambiente hospitalar. Então, existe uma carga horária que precisa ser contemplada dentro desses ambientes, mesmo que você precisa ser contemplada pelo menos 70% da carga horária possível dentro dessas ou de hospital, ou de neonatal. Então, a gente precisa, existe uma parte prática da pediatria que vocês precisam fazer presencialmente. Então, a gente tem um setor que só avalia as práticas, né, e que pode também esclarecer dúvidas sobre isso, mas existe uma parte prática que precisa ser realizada e que também pode ser por meio de telemedicina, né? Então, a gente precisa também realizar uma parte prática, comprovar uma prática médica, tá? Então, essas são as formas que a gente pode comprovar a nossa prática da fase 3. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta específica? Não, ficou bem explicado aí com relação às práticas e, né, Uhum. deu para entender como funciona após, além de dar todo o embasamento teórico, prático e ainda ajuda ali para os requisitos do RQE, né, doutora? As práticas para complementar ali como tempo. Muito bom. Isso é super importante, né? Porque não importa que vocês escolham a nossa pós-graduação ou que vocês venham a escolher outra pós-graduação, não importa. A pós-graduação, para que você possa ser habilitado imediatamente a fazer a prova do título, é aquela que faz os moldes da residência médica, ou seja, 60 horas de trabalho semanal, né, e que é uma pós-graduação já conveniada para isso, né? Então, é praticamente uma residência, né? E aí, nesse caso,
a gente não tem a carga horária da residência. Então, quem não faz essa carga horária da residência, ela precisa comprovar o dobro de tempo, né, de atuação. Então, uma vez que você comprove o dobro de tempo de atuação, você presta a prova e se certifica. Qual é a diferença no caso da nossa pós-graduação? Dentro dessa fase 3 de da pós-graduação, você já vai estar fazendo tempo de prática para depois, posteriormente, você se submeter à prova do título. Então, não tem só o arcabouço técnico, conteúdo assíncrono. Você também tem uma prática que pode ser exercida já pela prática que você faz, ou uma prática que você vai ter oportunidade de telemedicina, ou a simulação de atendimentos de pacientes reais. Então, já são práticas que você consegue somar o tempo para depois o tempo e a experiência para depois você se submeter à prova do título, né? Aí aqui existe, né, como está aqui, né, a Digital Medicina, ela é uma parceira nossa, né, na parte das práticas de telemedicina. E aí a gente tem um corpo docente importante aí que faz o apoio nos estágios de telemedicina. Isso aí é a tela, né, da telemedicina. Então a gente tem o nosso coordenador, o doutor Leonardo. A Ebramed, né, ela é a faculdade, agora já com status já de faculdade, então a gente tem mais de 150 profissionais dentro do corpo da nossa escola, né, para favorecer o ensino de vocês. Temos diferentes convênios com diferentes hospitais e sempre a gente abrindo mais convênios conforme a necessidade, né? Então a gente tem esse setor que busca cada vez mais fazer conveniação para os alunos terem oportunidade de estudo. Aqui a gente tem um aluno nosso, por exemplo, um aluno da pediatria, né, que não tinha experiência prática em neo e por meio de uma conveniação da escola, ele fez a parte prática de neonatologia numa maternidade, e isso foi importante para que ele pudesse enriquecer o conhecimento dele, né? Então, acho que a gente busca que essa parte prática ela seja também algo presente na vida do aluno, mesmo sendo um curso assíncrono, né? E eu acho que a prática é o que fortalece a aquisição do nosso conhecimento. Aqui outros alunos, né, dos outros cursos de GO, né? Então, a aluna fazendo instrumentação da cesárea, então é algo que o nosso curso, né, os diferentes cursos da nossa faculdade buscam, né? As simulações realísticas, como eu falei para vocês, da plataforma 360, né? Então, a oportunidade que vocês têm de treinar bastante, né, os estudos de caso clínico. A plataforma MD Play, que também é uma possibilidade, vocês ganham 30 dias de acesso gratuito, então vocês podem se atualizar nas diferentes áreas aí da medicina, não só dentro da pediatria, mas vocês podem explorar o MD Play, outras possibilidades, assim como essa novidade do MD Doing, onde vocês vão fazer uma simulação de atendimento, né, com pacientes atores. Então, isso também são formas da gente explorar a prática, tá? Então, a partir do quarto mês, vocês já podem fazer as simulações de atendimento. Então, a gente teve aluna de cardiologia aqui, que já fez vários atendimentos, então isso é importante, né, para a prática. E aqui é uma plataforma, né? A nossa plataforma do curso ela é personalizada, então ela é só da nossa escola, então vocês ficam ali por dentro de tudo que está acontecendo, das oportunidades de estágio, das oportunidades de telemedicina, de atendimento em telemedicina, né? Então, acho que essa parte prática a gente visa
bastante que ela seja, que o aluno tenha essas oportunidades de prática. Acho que isso é um diferencial do nosso curso. Existe a apresentação inteira, mas assim, basicamente a gente abordou esses pontos principais. Não sei se tem alguém com alguma dúvida específica ou algum ponto que queira tirar, né? Como eu falei para vocês, o que a gente propõe, né, é algo que fez parte da minha formação médica, né? Então, eu fiz uma residência, mas eu sou titular em 3 especialidades, né? Isso possibilitou depois que eu pudesse fazer o mestrado. Então, a gente tem que pensar que o título ele é maravilhoso, claro, mas ele é uma consequência da nossa formação, né? Então, essa possibilidade da gente poder estudar e da gente poder praticar e contar esse tempo para depois se submeter à prova do título é algo muito bom, porque vocês, inclusive, podem fazer isso com bastante segurança, né? E, além disso, a segurança que vocês têm de trabalhar com o paciente de vocês, né? De poder estar seguro diante do paciente de vocês, porque o título ele é muito importante, é como que eu posso dizer, algo acadêmico para nós, né? Mais a satisfação de você atender bem o seu paciente, de você estar bem informado, de você ter segurança de tomar aquela conduta, né? Então, isso é bem importante, né? Então, acho que isso é o que a gente busca também com os nossos alunos.